Olá, eu sou a Carol Nogueira e esse é o Item Mais da CNN. A entrada da tecnologia 5G no Brasil promete representar não apenas um grande aumento na velocidade de conexão, mas também a porta de entrada para um salto tecnológico jamais visto. A nova rede vai impulsionar a internet das coisas, que vai permitir facilitar tarefas do dia a dia, que vão desde a limpeza doméstica até procedimentos médicos. A evolução da internet para a rede 5G é um dos principais saltos tecnológicos previstos para o Brasil a partir do ano que vem. Um dos passos mais importantes para isso será dado nesta semana, quando acontece o leilão que vai conceder a exploração das frequências da tecnologia 5G no país. O leilão é considerado o maior da história no Brasil e recebeu 15 propostas de empresas interessadas em participar da disputa. A expectativa com a arrecadação desse leilão pode chegar a 50 bilhões de reais. Como você disse, Márcio, as propostas foram feitas, mas isso não significa ainda que todas as empresas devem participar, porque vai ser feita agora, a partir de agora, uma análise pela Anatel. As 15 empresas enviaram suas propostas, mas para poder participar de fato, as propostas têm que cumprir todas as exigências que estão ali no edital. O leilão prevê a venda de frequências em blocos nacionais e também regionais. E aí, a partir dessas frequências que as operadoras vão oferecer o serviço 5G. As vencedoras do leilão ficam responsáveis pela compra e também pela instalação de equipamentos, também de torres de transmissão do 5G. Os vencedores podem operar, Márcio, por 20 anos. As propostas foram feitas por operadoras com grande participação no mercado de telecomunicações, como Claro, Vivo e TIM. Além delas, operadoras de médio porte e consórcios também demonstraram interesse em participar do leilão. Só que a transição não vai ser fácil. Isso porque, dos 228,5 milhões de telefones conectados no Brasil, metade deles ainda não tem nem o 4G. E o problema não é só esse. Temos lugares do país que nem o 3G chegou ainda. Então a gente está falando de 5 quando as gerações anteriores não chegaram. Uma das dificuldades para a implementação do 5G é o seu baixo potencial de alcance. Para conseguir uma cobertura maior, seria necessário a instalação de mais antenas que permitam essa conexão, o que implica na elaboração de um novo plano de infraestrutura e um reforço do investimento na nova tecnologia. O principal desafio deve ser em cidades menores e em áreas rurais, que ainda não contam com essa infraestrutura. Mas é grande a expectativa para a aplicação da tecnologia 5G na agricultura, com as chamadas fazendas inteligentes, que adotarão, por exemplo, o controle remoto de máquinas e o monitoramento do microclima. Na primeira parte desse episódio, vamos conversar com Fábio Stabel. Ele é diretor executivo do Instituto de Tecnologia e Sociedade Rio e PhD em Comunicação. Fábio, muito obrigada por estar conosco aqui no Item Mais e tornar esse assunto 5G muito mais fácil. Bem-vindo. Eu que agradeço. Muito obrigado. Então vamos lá, de uma forma bem didática, Fábio, o que é o 5G? Conta pra gente, o que o 5G vai abrir de portas pra gente? O 5G é a internet. Então, se você quiser imaginar o que ela é essa internet que chega no celular, no computador, na internet das coisas. Ele é a 5ª geração da internet. Você já viu a 3G, você já viu o 4G, você está vendo o 5G agora, daqui a pouquinho vai ter o 6G. Então, ele não é a internet final, mas ele é uma internet muito melhor do que a gente tem agora. Melhor em que sentido? Ele permite velocidades mais rápidas, então você pode baixar, subir coisas mais rápido, mas principalmente ele permite outros benefícios, tipo latência. Latência é quanto tempo leva para você trocar uma mensagem, aquele delay. Uma latência muito pequena permite que carros dirijam de forma autônoma na rua, permite que a gente possa jogar videogame com um servidor sem ter o videogame em casa, permite que empresas possam conectar equipamentos. Então essa latência reduzida é algo que não temos hoje, vamos ter com 5G. E a outra coisa que a gente vai ter é essa velocidade super rápida. Um vídeo de boa qualidade no seu celular você consegue ter, mas se você quiser projetar algo maior numa TV, às vezes a qualidade cai. No 5G, ela vai continuar alta. Agora, para implementar aqui no Brasil a internet 5G, quais são os desafios, Fábio? Olha, um desafio central é que o Brasil é um país muito desigual. Vamos pensar no leilão do 5G, ou de todos os leilões que tivemos até então, tem uma questão de contrapartida, de inclusão. Escolas, por exemplo. As escolas públicas no Brasil estão desconectadas. Basicamente é isso. Chega a internet para a diretora, mas não para os alunos, para fins educacional. O leilão vem dizendo o seguinte, olha, tem que conectar as escolas. Não é o primeiro leilão que faz isso. Por que isso é uma dificuldade?
porque essas contrapartidas, elas tornam o empreendimento mais caro. E que bom, porque o objetivo da telefonia é desenvolvimento. Mas quando a gente pensa em Japão, quando a gente pensa em Coreia do Sul, esses são objetivos que já estão padronizados. Outra coisa que é difícil é de pensar o seguinte, quem que vai pagar essa conta? Porque do 3G para o 4G, as pessoas viram uma diferença muito grande de qualidade. Você pode ver filme, você pode, estar no celular todo momento. Com 3G isso não dava. Agora, do 4G para o 5G, não está muito claro se a gente vai ganhar tanta coisa assim de aplicação nova. No curto prazo é certo que não, no médio prazo pode ser que sim. E aí é que vem a questão, quem que vai pagar por essa? O Brasil, mais da metade do mercado é pré-pago. A elasticidade para esse consumidor final pagar mais pelo 5G é muito pequena. Quando a gente vai pensar em outros mercados, existe um mercado maior aí para pagar por isso. Outra dificuldade, no Brasil a gente tem que importar equipamentos, porque o Brasil não tem indústria disso. Finlândia tem, Japão tem, Coreia tem. Isso facilita muito eles a baixar o custo. Aqui a gente depende de importação. Para eu ter que importar todo esse equipamento e instalar, é uma conta alta. E se no 4G o mundo tinha mais dinheiro, os estados tinham mais dinheiro para financiar, agora no 5G é basicamente a indústria que vai ter que financiar quase tudo. Tem pouco investimento público porque tem pouco dinheiro no mundo. Quem que vai pagar essa conta? O que a gente deve ver é uma popularização lenta dessa tecnologia, mas ela vai começar a chegar em lugares de indústria, no agro, no comércio eletrônico. Ali a gente vai começar a ver soluções 5G. Mas é uma internet muito pequenininha, se a gente pensar no tamanho do Brasil. Para o Brasil mesmo vai mais tempo. Ou seja, pelo que você nos fala, Fabro, o custo de implementação do 5G é alto. O custo é muito alto, mais alto que o 4G. Quanto mais rápida a internet, mais pontos de antena você tem que ter, porque o sinal se perde. Ou seja, mais hardware, mais antena em prédio, mais antena em lugar público, mais equipamento. Quanto mais equipamento, maior a conta, maior a manutenção desse equipamento, maior a dificuldade de você instalar isso, na malha urbana. Então o 5G ele é mais caro que o 4G. Se a internet no Brasil já é uma das mais caras do mundo, já foi pior, mas ela ainda é muito cara, você imagina que é difícil para você pagar uma conta que vai subir, você vai gastar mais com equipamento, sendo que você não consegue repassar isso para o consumidor. Então, a percepção de uma 5G cara, ela é muito clara no Brasil. Aí, a dúvida que surge, Fabro, no início da nossa conversa você trouxe todas as vantagens da instalação do 5G. Ao mesmo tempo, você coloca pra gente o custo alto que não consegue ser repassado ao consumidor. Como fechar essa conta? A forma de fechar essa conta é o Estado investindo, porque é uma agenda de desenvolvimento. Então, o Estado ele tem que participar dessa implementação. Por exemplo, investir em pesquisa. Se a gente desenvolve tecnologia nacional de 5G, fica muito mais barato implementar. Até porque a indústria nacional vai precisar de soluções tupiniquins próprias nossas. Essa é uma forma da gente baratear. Outra forma é de você melhorando a regulação para ser mais barato de você instalar a antena. O equipamento é caro, mas tem menos burocracia, Essa propriedade do município, do estado, é mais fácil de fazer. A gente vê isso na lei das antenas, que avançou um pouco nisso. Há formas do governo brasileiro ser governo e fazer a internet ser melhor e para todos. Só que se deixar só na mão da iniciativa privada, o que vai acontecer é que aqueles quinhões do mercado que são mais ricos vão pagar pelo 5G e todo o resto do Brasil vai ficar sem 5G. Ou seja, o cuidado que temos que ter nessa implementação é fazer uma distribuição igualitária no nosso país. E isso também se torna um desafio. Sim, a ideia da telefonia é sempre desenvolvimento, não é dar lucro. É claro que é um mercado privado, ele tem que dar lucro, mas ele é desenvolvimento social. Vamos pensar, tem internet, cresce a economia, cresce a educação. Então a telefonia ela é um serviço que produz o desenvolvimento social. O 5G veio para isso. Ele não veio para a gente jogar videogame e ver televisão em alta resolução. Ele vem para desenvolver. Ao desenvolver, você distribui mercados, cria mercados, aumenta mercados e todos ganham. Mas o foco da tecnologia e da implementação, sem dúvida, é desenvolvimento social. Numa comparação com outros países do mundo, qual que é a posição do Brasil quando falamos em 5G? O Brasil não está atrás ainda, porque estamos todos atrás. Mas a hora que você olhar que daqui a 5 anos esse vai ser a internet padrão, aí a gente está atrás. Quem que está na frente, Japão, Coreia do Sul, China, Alemanha. São alguns dos países que já começaram a investir pesado em 5G e você já vê um pouco de mudança, principalmente na indústria. Mas vamos pensar, por exemplo, aparelhos de celular. Quem que tem um aparelho de celular 5G? Quase ninguém. Veja o iPhone, da Apple. Só as últimas 2 gerações que a Apple decidiu lançar o 5G. Porque o 5G não vai chegar tão rápido.
rápido, ele não é para amanhã. Mas quando a gente pensa em indústria, quando a gente pensa em aviação, quando a gente pensa em comércio eletrônico, o 5G ele é muito necessário para ser competitivo, e aí a gente pode dizer sim que Japão, Coreia, China estão na frente. Tua expectativa para o leilão, que é considerado o maior da história no Brasil, recebeu 15 propostas de empresas interessadas em participar da disputa por aqui. Qual que é a tua expectativa, Fábio, com relação a esse episódio? Olha, a expectativa do leilão é boa, mas talvez ela seja menor do que alguns acham, né? Que bom que temos 15 empresas competindo. Entretanto, porém, contudo, vamos pensar que algumas dessas empresas a gente já conhece por aí, então não são empresas novas, é um mercado que vai só acirrar a concorrência, e outras 10 são regionais. Isso é uma ótima notícia, porque o Brasil tem muito espaço para essa internet regional, para essa conectividade por regiões. Agora, não vieram outras empresas estrangeiras que poderiam ter vindo, então ainda está um mercado bastante nacionalizado, e a gente tem que lembrar que o mundo está sem dinheiro. Esse é um momento de recessão econômica. Então, há pouco dinheiro para pagar, há pouco dinheiro para investir, há pouco dinheiro para o retorno sobre o investimento. Nesse cenário, o que a gente deve viver? No leilão, aquelas bandas que têm maior retorno sobre o investimento devem ter mais propostas. Outras que têm menor receita sobre o investimento instantânea devem ter menos. Então, talvez a gente tenha não propostas em alguns segmentos, isso é muito bom para a indústria, porque é um investimento mais longo, e a gente deve ter boas propostas para o segmento aquele que é do consumidor, que é da cidade em geral. A conferir então, Fábio. A gente, claro, te aguarda numa próxima oportunidade para falarmos mais sobre esse leilão. Seguimos aqui na expectativa. Mais uma vez, muito obrigada por essa conversa aqui no Item Mais. Eu que agradeço. Um abraço a todos. Mas afinal, o que o 5G nos proporciona em termos de desenvolvimento para a sociedade? É sobre isso que vamos nos debruçar na segunda parte desse episódio do Item Mais. Neste ano, há poucos meses, a Ford anunciou que lá no Reino Unido, onde o 5G já começa a operar, eles já estão usando o 5G numa fábrica, por exemplo. A fabricação de motores elétricos, ela precisa de muitos pontos de solda, mais de 1.000 pontos de solda. E isso, atualmente, com o Wi-Fi, é muito lento, é um processo lento. Com o 5G, isso vai ganhar uma produtividade tremenda. Então, é esse tipo de aplicação que praticamente a gente não consegue pensar hoje e que vai mudar muito a nossa vida a partir de um futuro breve. É o avanço de vários setores da sociedade. É sobre isso que conversamos agora com o Eduardo Grisende. Ele é diretor de Engenharia e Operações da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa. Eduardo, muito bom te receber aqui no Item Mais. Bem-vindo. Muito obrigado. Prazer falar com vocês, viu? E todos os ouvintes. Eduardo, na primeira parte desse episódio do Item Mais, focamos no que é o 5G, no que ele pode proporcionar em termos de tecnologia e falamos muito sobre a questão da velocidade da conexão, os benefícios da internet 5G. Eu queria focar com você em aspectos que vão além da velocidade da internet. Quais são os benefícios do 5G para a educação, para a economia? Qual que é o cenário de um país que investe nessa tecnologia? Então, o 5G não deixa de ser uma tecnologia de comunicações móveis, né? E se difere do 4G, principalmente pela velocidade e pela banda, né? Capacidade que nós podemos nos comunicar, tá? Mas por ele estar trazendo agora outras frequências, além do 4G, a frequência de 700 MB e 2.3 já utilizamos no 4G, mas está trazendo também o uso no 3.5 e no 26 GB, olha, ele espalha mais, tem mais alternativas. E com todas essas frequências, né, nós conseguimos espalhar mais as comunicações móveis, né? E o que isso traz? Isso traz para todos os setores da economia, né, uns mais, outros menos, mas todos os setores, né, traz um uso maior, fazem mais uso dela e geram mais serviços, ou serviços, se não mais, melhores serviços que podem ser oferecidos a todos, né? Então, internet das coisas, saúde, educação, tudo isso são afetados positivamente porque a tecnologia 5G vai alavancar tudo isso. Vai alavancar por ter mais oferta, né, de provedores, de operadoras, né, de soluções, porque está aumentando a oferta de frequências, de capacidades, além, naturalmente, você colocou um ponto importante, né, da velocidade e da capacidade.
Olhando para o mundo, Eduardo, quando pegamos exemplos de países que já adotam a tecnologia 5G, caso, por exemplo, da China, dos Estados Unidos, o que o cenário por lá nos mostra em termos de avanços quando falamos da implementação do 5G? Os países que já investiram e estão tendo já clientes, né, operadoras oferecendo serviços, né, estão sentindo, sim, já uma contribuição ao crescimento econômico. Porque os setores todos fazendo uso do 5G oferecem mais serviços. Aí tudo isso se desenvolve tecnologicamente e também econômico e socialmente. Enfim, então, mais serviços na área de saúde, mais serviços na área de educação, mais serviços em cidades inteligentes e melhores serviços, e serviços inovadores. Serviços que não eram oferecidos em 4G ou 3G porque a banda não permitia, a velocidade não era suficiente, entendeu? Agora, novos serviços. E aí a economia cresce, entendeu? Se desenvolve. Coisa muito boa para todos. Não há nada de ruim, só tem coisas boas no 5G. Também como teve coisas boas do 4G em relação ao 3G. A evolução das comunicações móveis, de uma maneira geral, e esse passo do 4G para o 5G já é um passo significativo, né? Que a tecnologia avançou, né? Ela realmente traz um diferencial muito grande. Então, o que China e Estados Unidos estão experimentando, né, é que são dois países que já estão investindo pesadamente, investem pesadamente e são líderes em tecnologia, né, é mais liderança, porque eles estão fazendo uso mais precocemente do que nós dos benefícios do 5G. Estamos preparados para a instalação dessa tecnologia aqui no Brasil? Nós estamos do jeito que estávamos no 4G. Né? A tecnologia 5G não difere tanto da 4G do ponto de vista de infraestrutura. Ela precisa, como o 4G precisa, de capilaridade. Capilaridade, por incrível que pareça, eu não estou confuso não, das fibras óticas. Porque ou 4G ou 5G, hoje, ela depende da capilaridade em fibra ótica. Uma torre, uma estação de radiobase do 4G ou do 5G, principalmente do 5G, ela a partir da estação de radiobase é fibra, porque tem que ter fibra para canalizar todo esse tráfego, né? Esse uso do 5G. Né? Então, as cidades, né, que serão iluminadas em 5G precisam estar conectadas em fibras, entroncar-se à internet em fibra para poder dar transporte. Não se faz uma tecnologia de 4G, 5G sem uma infraestrutura de fibra ótica conectando todas essas estações de radiobase. Então, o 5G vem revolucionar a nossa mobilidade, a conexão do nosso aparelho, do smartphone, até a estação de radiobase. Dali para frente, continuamos precisando de infraestrutura ótica, expandi-la, dar capilaridade para que a gente, então, tenha um melhor serviço de banda larga móvel, através do 5G, e também banda larga fixa para complementar. Mas é isto, não é... A infraestrutura, temos que continuar investindo em capilaridade de fibra ótica e, naturalmente, o 5G, por ter frequências, como eu disse, 3.5 e 26 GHz, demandam mais antenas. 26 GB demanda mais antenas. Não precisa ser grandes antenas, mas precisam de mais antenas. Então, nós vamos precisar espalhar um pouco mais antenas nas cidades. Isso quer dizer, às vezes, mais torres, compartilhá-las, enfim. A infraestrutura que precisamos é torres, estações de radiobase e capilaridade da fibra ótica. É isto. Vamos traçar expectativas, Eduardo. Do leilão 5G à implementação da tecnologia, quanto tempo leva? Na sua avaliação, é possível cumprir o que determina o edital? Pois é, o edital fala em até 2029, né? 8 anos, tá? Nós vamos começar a sentir o 5G nas grandes cidades, né? E nas médias e grandes cidades nos próximos 2022, 2023, 2022 a 2024, talvez. Mas ela, como o 4G, ela demora, infelizmente, a chegar longe, né? No interior do interior. Porém, como o 5G tem
tem uma solução muito boa de capacidade para o agronegócio e usa a frequência de 700 MHz para isso, é possível que nós consigamos ter uma aceleração da penetração no interior. Eu diria motivado principalmente pelo agronegócio. Então, mas infelizmente, nós temos que ser pacientes. Isso, nós vamos conseguir talvez espalhar significativo a 5G somente depois de 2025. Tá? 2022 a 2024, digamos, só os privilegiados que moram em grandes centros ou nas médias cidades vão poder fazer uso. Traçando expectativas conosco, Eduardo Grisende, mais uma vez, muito obrigada por atender o Item Mais. Até uma próxima. Até mais. Obrigado. Leilão 5G é assunto que o Item Mais segue monitorando. Nós ficamos por aqui, amanhã estamos de volta. Tchau. Com a minha apresentação, Carol Nogueira, esse podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Roteiro e pesquisa, Maíra Alfradique. Pauta e produção, Danilo Santana. Edição e sonorização, Vinícius Krieger. Coordenação geral, Paula Weinberg. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo. Direção de jornalismo digital, Daniel Tosi. Você também pode ouvir o Item Mais no site da CNN Brasil e aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.